Ela era atriz, ele um bilionário solitário. Pagou por uma semana fingindo amor, mas no último dia ele chorou. Finge só mais uma noite, como esposa. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro exibia suas cores vibrantes naquela manhã de outono. Entre as folhagens exuberantes e as flores perfumadas, Beatriz Ribeiro montava seu cavalete. Aos 28 anos, ela dividia seu tempo entre pintar paisagens para turistas e dar aulas de arte em uma ONG na periferia carioca. Com cabelos cacheados presos em um coque despretensioso e roupas manchadas de tinta, Beatriz não imaginava que aquele dia mudaria completamente o rumo de sua vida. A poucos metros dali, Caio Mendonça descia de sua Range Rover preta de vidros escuros. Herdeiro de uma das maiores construtoras do Brasil, aos 34 anos ele já havia expandido os negócios da família para o mercado internacional, consolidando sua imagem de jovem empresário bem-sucedido nas capas das revistas de negócios. Contudo, por trás do sorriso ensaiado para as câmeras e do terno impecavelmente cortado, escondia-se um homem sufocado pelas expectativas. Caio havia se refugiado no Jardim Botânico para escapar da pressão que vinha sofrendo nas últimas semanas. A família Mendonça, tradicional e conservadora, planejava há anos sua união com Fernanda Rocha, filha de um importante senador cuja influência política seria crucial para os próximos empreendimentos da construtora. O noivado seria anunciado em uma semana, durante o grandioso baile de aniversário de 60 anos de Guilherme Mendonça, seu pai. Enquanto caminhava distraidamente entre as árvores, Caio notou a jovem artista concentrada em sua tela. Algo na intensidade do olhar dela o fez parar. Beatriz pintava com paixão, completamente alheia ao mundo ao seu redor. Quando uma leve brisa derrubou algumas de suas folhas de esboço, Caio instintivamente se aproximou para ajudá-la. "Obrigada", disse Beatriz, erguendo os olhos de seu trabalho pela primeira vez. Ela não reconheceu imediatamente o homem à sua frente, mas percebeu algo familiar em seu rosto. "São muito bonitos", comentou Caio, observando os desenhos que acabara de recolher. "Você consegue capturar mais do que apenas as plantas." "Tento retratar a essência, não apenas a aparência", respondeu Beatriz com um sorriso sincero. Aquela frase, dita com tanta simplicidade, atingiu Caio como um raio. Essência versus aparência. Não era exatamente esse o dilema que o consumia? Enquanto analisava as obras de Beatriz, uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Talvez houvesse uma maneira de adiar o inevitável, de ganhar tempo para descobrir o que realmente queria. "Você aceita tomar um café?", convidou ele, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade que há muito não demonstrava. No café do jardim, entre xícaras de café coado e pão de queijo, Caio e Beatriz conversaram. Como velhos conhecidos, ela lhe contou sobre sua paixão pela arte e o projeto social que desenvolvia com crianças da comunidade do Vidigal. Ele ouviu atentamente, fascinado pela maneira como ela falava de suas dificuldades sem um pingo de autopiedade. "E você? O que faz além de ajudar artistas a recolher seus papéis voadores?", perguntou Beatriz ainda sem suspeitar quem ele era. "Administro negócios da família", respondeu Caio vagamente, apreciando o anonimato temporário. "Na verdade, estou em uma encruzilhada." Foi então que Beatriz notou um homem à distância, fotografando discretamente. Seu olhar interrogativo fez Caio suspirar. "Paparazzi. Eles me seguem para todo lado", explicou ele, finalmente revelando sua identidade. "Sou Caio Mendonça." O reconhecimento iluminou o rosto de Beatriz. Ela já havia visto aquele rosto em jornais e revistas, sempre associado a grandes negócios
e eventos da alta sociedade carioca. Então é por isso que me convidou para um café? Para despistar os fotógrafos? Perguntou ela, subitamente desconfiada. Não, respondeu Caio, surpreso com a franqueza dela. Na verdade, você me pareceu real, algo raro no meu mundo. O celular de Caio vibrou insistentemente. Na tela, mensagens de sua mãe, Débora Mendonça, lembrando-o do jantar com os Rocha naquela noite. A realidade voltava a pesar sobre seus ombros. Beatriz, vou ser direto com você, disse Caio após um momento de reflexão. Preciso de ajuda e estou disposto a pagar bem por isso. Que tipo de ajuda um homem como você precisaria de alguém como eu? Questionou ela intrigada. Preciso de uma esposa, respondeu ele, observando a expressão de choque que se formou no rosto dela. Temporária, é claro. Por uma semana. Nos minutos seguintes, Caio explicou sua situação. A pressão familiar para o casamento arranjado, o anúncio iminente do noivado, sua necessidade de ganhar tempo. Seu plano era apresentar Beatriz como sua esposa secreta, alguém com quem havia se casado impulsivamente durante uma viagem a Minas Gerais no mês anterior. Isso causaria um escândalo que adiaria qualquer anúncio de noivado, explicou ele. Depois de uma semana desaparecemos, anunciamos o divórcio discretamente e cada um segue sua vida. Você recebe um pagamento que permitiria financiar seu projeto social por anos. Beatriz o encarou, incrédula. Você está me pedindo para mentir para sua família, para fingir ser algo que não sou? Estou pedindo para me ajudar a evitar uma vida inteira de mentiras, respondeu Caio, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. O silêncio pairou entre eles, enquanto Beatriz considerava a proposta absurda. Sua mente racional dizia para recusar, imediatamente, mas havia algo no olhar de Caio, uma vulnerabilidade por trás da fachada de confiança que a impedia de dizer não. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou ela finalmente. Até amanhã, respondeu ele, entregando-lhe um cartão com seu número pessoal. Pense no bem que poderia fazer com esse dinheiro. Ao se despedirem, Beatriz sentiu uma estranha conexão com aquele homem que vivia em um mundo tão distante do seu. Durante o resto do dia, enquanto terminava sua pintura no Jardim Botânico, a proposta de Caio ecoava em sua mente. Seria loucura aceitar? Certamente. Seria perigoso entrar no jogo da alta sociedade carioca? Provavelmente. Mas quantas crianças poderiam se beneficiar de um projeto social bem financiado? Quantos talentos poderiam ser descobertos? Naquela noite, em seu pequeno apartamento em Santa Teresa, Beatriz observava a cidade iluminada pela janela. Do outro lado da baía, nas mansões do Leblon, Caio provavelmente estava em algum jantar sofisticado, sorrindo e conversando sobre assuntos que não lhe interessavam. Após horas de reflexão, Beatriz tomou sua decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o número no cartão que recebera. Aceito sua proposta, mas tenho minhas condições. Caio, que acabara de sair de um torturante jantar com os Rocha, sentiu o celular vibrar no bolso. Ao ler a mensagem de Beatriz, um misto de alívio e ansiedade o invadiu. O plano estava em marcha. Restava saber se conseguiriam sustentar aquela farsa sem que ninguém percebesse a verdade por trás das aparências. Amanhã, 10 horas, mesmo café, respondeu ele, sentindo que acabava de embarcar em uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Eram exatamente 10 horas da manhã quando Beatriz chegou ao café do jardim, pontual como havia prometido. Vestia um vestido simples estampado com flores miúdas e sandálias de couro artesanal, seu traje mais apresentável, ainda que destoasse, completamente do mundo que estava prestes a adentrar. Caio já a esperava, impecável em seu terno azul marinho, os olhos escondidos por trás de óculos escuros que tentavam disfarçar as olheiras de uma noite mal dormida. Suas condições, disse ele, após os cumprimentos formais, indo direto ao ponto. Quais são? Beatriz endireitou-se na cadeira, determinada. Primeiro, quero metade do pagamento adiantado, diretamente depositado na conta da ONG onde trabalho. Segundo, não mentirei sobre quem sou ou sobre meu trabalho com arte. Terceiro,
Quando tudo acabar, você fará uma doação anônima para o projeto social no Vidigal. E quarto, ela hesitou brevemente. Não haverá qualquer intimidade física entre nós. Caio assentiu, impressionado com a clareza e objetividade dela. Concordo com tudo, mas preciso acrescentar algumas condições minhas também. Você terá que parecer convincente como minha esposa, o que inclui demonstrações públicas de afeto, nada exagerado, apenas o suficiente para não levantar suspeitas. Tudo bem, concordou Beatriz desconfortável, mas resignada. E como vamos explicar que ninguém sabia desse casamento? Diremos que nos conhecemos durante minha viagem a Ouro Preto, onde você estava expondo suas obras. Nos apaixonamos perdidamente e nos casamos em um impulso, no cartório local. Decidimos manter segredo até encontrarmos o momento certo para contar à família. Beatriz não pôde deixar de rir da história clichê. E por que decidimos revelar? Agora? Porque soubemos do jantar de anúncio do meu noivado com Fernanda Rocha, respondeu Caio, entregando-lhe uma pasta. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre mim, minha família e nosso suposto relacionamento. Memorize esses detalhes até esta noite. Esta noite? Beatriz arregalou os olhos, subitamente alarmada. Jantar na mansão dos meus pais no Leblon. Já enviei um carro para buscar suas coisas em seu apartamento. Você ficará na minha cobertura durante esta semana. Antes que Beatriz pudesse protestar, Caio entregou-lhe um cartão de crédito Platinum para compras necessárias. Minha assessora Patrícia a acompanhará. Ela é a única que sabe da verdade e será sua aliada. A tarde transcorreu, como um furacão para Beatriz. Patrícia, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, a conduziu pelas mais exclusivas boutiques de Ipanema e do shopping Leblon. Em cada provador, Beatriz se sentia mais distante de si mesma, enquanto vestidos de marcas internacionais substituíam suas roupas simples. Um cabeleireiro renomado transformou seus cachos naturais em ondas perfeitamente estilizadas, enquanto uma maquiadora trabalhava para realçar sua beleza sem parecer exagerada. Você tem traços lindos, comentou Patrícia, observando a transformação. Apenas precisavam ser valorizados. Beatriz mal se reconheceu no espelho. A mulher que a encarava parecia saída das páginas de uma revista de moda. Bonita, sim, mas estranhamente alheia. Ao entardecer, quando o carro estacionou diante do imponente edifício onde Caio morava, na Avenida Vieira Souto, Beatriz sentiu o estômago afundar. A cobertura duplex ocupava os 2 últimos andares do prédio, com vista panorâmica para o mar de Ipanema. O design minimalista, predominantemente em tons de branco e cinza, contrastava com algumas obras de arte contemporânea estrategicamente posicionadas. Gostou da decoração? Perguntou Caio, que a esperava na sala de estar. É, impessoal, respondeu Beatriz honestamente. Parece um showroom, não um lar. Caio riu, surpreendendo-a. Você é a primeira pessoa que me diz isso. Todos os outros apenas elogiam o design premiado. Desculpe, não quis ofender. Não ofendeu. Na verdade, você está certa. Contratei um decorador famoso e aceitei tudo o que ele sugeriu. Nunca me importei muito com isso. Aquela confissão, aparentemente trivial, revelou a Beatriz uma faceta de Caio que ela não esperava, a de um homem que vivia em um espaço que não refletia sua personalidade, apenas sua posição social. Patrícia interrompeu o momento, trazendo um vestido longo verde esmeralda. Para o jantar desta noite, explicou. Combina com seus olhos. Às 8 horas em ponto, Beatriz desceu as escadas internas da cobertura, sentindo-se como uma atriz prestes a entrar em cena. O vestido caía perfeitamente, realçando suas curvas discretas. Uma gargantilha de esmeraldas, emprestada especialmente para essa ocasião, completava o visual. Caio, que a aguardava no hall de entrada, ficou momentaneamente sem palavras. E se eu pudesse seria assim também sonei. Você está deslumbrante, disse finalmente. Pareço uma esposa convincente? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo com humor. Parece alguém por quem eu abandonaria tudo, respondeu ele, com uma sinceridade que não fazia parte do script.
No carro, durante o curto trajeto até a mansão dos Mendonça, Caio fez um último briefing. Minha mãe, Débora, será a mais difícil de convencer. Ela observa tudo e todos. Meu pai, Guilherme, estará mais preocupado com as repercussões. Para os negócios. Minha irmã Amanda provavelmente será sua aliada. Ela nunca gostou de Fernanda. E quanto aos Rocha, eles também estarão lá? Não. Consegui adiar esse confronto, mas não por muito tempo. O importante hoje é estabelecer nossa versão da história. A mansão dos Mendonça era uma imponente construção neoclássica, em um terreno privilegiado do Leblon, com vista para o Morro Dois Irmãos. Ao cruzarem os portões, Beatriz sentiu como se estivesse entrando em outro mundo, um mundo de privilégios e protocolos que desconhecia completamente. Uma governanta. Recebeu-os no hall de entrada, olhando curiosamente para Beatriz, enquanto os conduzia até a sala de estar, onde a família aguardava. Débora Mendonça, uma mulher elegante na casa dos 60 anos, estava sentada em um sofá de veludo, com uma taça de champanhe na mão. Seu olhar afiado examinou Beatriz dos pés à cabeça, avaliando-a como se fosse uma mercadoria. Então, se é verdade, disse ela, sua voz controlada, mas gélida, meu filho realmente se casou em segredo. Guilherme Mendonça, um homem corpulento com cabelos grisalhos bem aparados, observava a cena com expressão grave. Ao seu lado, Amanda, a irmã mais nova de Caio, parecia ser a única genuinamente interessada em conhecer Beatriz. Mamãe, papai, Amanda, esta é Beatriz Ribeiro, minha esposa, anunciou Caio, segurando firmemente a mão de Beatriz, que podia sentir a tensão em seus dedos. Ribeiro, de qual família Ribeiro estamos falando? Indagou Débora sem se levantar para cumprimentá-la. Nenhuma que a senhora conheça, respondeu Beatriz, mantendo a compostura. Venho de uma família simples de Niterói. Meu pai é professor universitário e minha mãe é enfermeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Débora olhou para o marido, como se buscasse confirmação de que aquilo era algum tipo de piada elaborada. Beatriz é artista plástica, interveio Caio. Nos conhecemos em Ouro Preto durante minha última viagem a Minas. E vocês simplesmente se casaram, sem pensar nas consequências, sem considerar os acordos familiares. A voz de Guilherme tremia de indignação contida. Exatamente, confirmou Caio, sua voz firme. Pela primeira vez na vida, fiz algo porque eu queria, não porque era esperado de mim. Amanda aproximou-se, quebrando o gelo. Bem-vinda à família, Beatriz. Já estava na hora de alguém sacudir as estruturas por aqui. O jantar que se seguiu foi uma sucessão de momentos tensos, intercalados por tentativas desajeitadas de normalidade. Débora bombardeou Beatriz com perguntas sobre sua educação, suas ambições, sua família, claramente buscando falhas ou inconsistências em sua história. Guilherme, por sua vez, manteve-se taciturno, ocasionalmente lançando olhares reprovadores ao filho. Apenas Amanda parecia genuinamente interessada em conhecer Beatriz, fazendo perguntas sobre seu trabalho artístico e seus projetos sociais no Vidigal. Precisamos organizar uma exposição sua na galeria da tia Elisa, sugeriu ela entusiasticamente. Durante a sobremesa, Débora finalmente abordou o elefante na sala. E quanto aos Rocha? Você tem ideia do constrangimento que nos causou, Caio? Um acordo de anos arruinado por um capricho. Não foi um capricho, mãe, respondeu Caio, segurando a mão de Beatriz sobre a mesa. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Enquanto o motorista os levava de volta à cobertura, Beatriz permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Ao seu lado, Caio parecia igualmente perdido em pensamentos. Você foi incrível, disse ele finalmente. Eles acreditaram. Sua mãe não acreditou nem por um segundo, respondeu Beatriz. Ela apenas decidiu não nos confrontar ainda. Caio suspirou. Você tem razão. Isso foi apenas o início. Os próximos dias serão ainda mais difíceis. Ao chegarem à cobertura, a exaustão emocional do dia pesava sobre ambos. Patrícia havia preparado o quarto de hóspedes para Beatriz, garantindo seu conforto. Durma bem, disse Caio parado à porta do quarto. Amanhã temos o almoço beneficente da Fundação Mendonça.
Mais um teste para nossa união. Sozinha no luxuoso quarto de hóspedes, Beatriz contemplou seu reflexo no espelho. A mulher elegante que a encarava parecia uma estranha, uma personagem que ela havia criado e que agora precisava interpretar convincentemente. Por quanto tempo conseguiria manter aquela farsa? E mais importante, por quanto tempo conseguiria manter seu coração protegido naquele perigoso jogo de aparências? O almoço beneficente da Fundação Mendonça acontecia anualmente nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Era um evento aguardado pela elite carioca, tanto pela causa, apoio a projetos educacionais em comunidades carentes, quanto pela oportunidade de ver e ser visto. Naquela manhã ensolarada, enquanto se preparava para enfrentar mais um dia como esposa de Caio, Beatriz encontrou sobre sua cama um envelope com o logotipo da construtora Mendonça. Dentro, um cheque com valor considerável em nome da ONG onde ela trabalhava, acompanhado de um bilhete escrito à mão. Primeira parte do acordo. Obrigado por ontem. C. A formalidade do bilhete contrastava com a generosidade do gesto, deixando Beatriz confusa sobre quem realmente era Caio Mendonça. No café da manhã, servido no terraço da cobertura com vista para o mar de Ipanema, Caio parecia mais relaxado que na noite anterior. Vestia roupas casuais, calça de linho clara e camisa azul celeste com mangas dobradas, uma versão menos formal, mas igualmente elegante do empresário. "Dormiu bem?" perguntou ele enquanto Joana, a empregada, servia café fresco. "Melhor do que esperava", respondeu Beatriz, ainda sentindo-se deslocada naquele ambiente luxuoso. "Obrigada pelo cheque. Significa muito para as crianças do projeto." Caio fez um gesto displicente. "É o mínimo que posso fazer. Afinal, você está arriscando sua reputação por mim. E você por mim. Imagino que apresentar uma artista desconhecida como esposa não seja exatamente o que sua família esperava." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Caio. "Desconhecida, por enquanto. Depois dessa semana, todo o Rio conhecerá Beatriz Ribeiro." Durante o trajeto até o MAM, Caio atualizou Beatriz sobre quem encontrariam no almoço beneficente. Estará lá a nata da sociedade carioca, banqueiros, políticos, empresários, celebridades. E, claro, os jornalistas e fotógrafos que não perdem a oportunidade de registrar cada movimento nosso. "Alguma orientação específica?" perguntou Beatriz, ajustando nervosamente o vestido estampado que Patrícia havia escolhido para a ocasião. Um modelo leve, porém sofisticado, da estilista brasileira Adriana de Greas. "Seja você mesma", respondeu Caio, surpreendendo-a. "É sua autenticidade que torna nossa história convincente. Apenas evite mencionar que nos conhecemos há apenas 2 dias." Ao chegarem ao evento, todos os olhares se voltaram para o casal. Caio, acostumado à atenção, mantinha a expressão serena enquanto guiava Beatriz pelo braço entre os convidados. Para surpresa dela, ele parecia genuinamente orgulhoso de apresentá-la como sua esposa, detalhando seu trabalho artístico e social com admiração evidente. Caio Mendonça casado, sem aviso prévio. A voz estridente de Mônica Alves, colunista social do principal jornal carioca, interrompeu uma das apresentações. "Isso merece uma exclusiva, querido." Antes que Caio pudesse responder, Beatriz tomou a iniciativa. "Na verdade, quisemos algo íntimo. Acreditamos que o amor não precisa de holofotes para ser verdadeiro." A naturalidade da resposta surpreendeu Caio, que apertou discretamente a mão de Beatriz em agradecimento. A jornalista, no entanto, não parecia satisfeita. "E a família? Rocha? Há rumores de um compromisso prévio." "Boatos", cortou Caio secamente. "Fernanda e eu somos apenas amigos de longa data. Não havia nenhum compromisso formal." Durante o almoço, sentados à mesa principal com Guilherme e Débora Mendonça, Beatriz observou a dinâmica familiar com interesse. Apesar da postura rígida, percebeu como Guilherme ocasionalmente lançava olhares orgulhosos ao filho durante suas interações com outros empresários. Débora, por sua vez, mantinha um sorriso social perfeito, mas seus olhos revelavam preocupação quando acompanhava os movimentos de Caio e Beatriz. Sua mãe não desiste facilmente.
comentou Beatriz discretamente quando tiveram um momento a sós. Ela apenas quer o melhor para mim, a seu modo distorcido, respondeu Caio. Cresci vendo meus pais em um casamento de conveniência. Eles acham que é assim que deve ser. E você, o que acha? A pergunta pairou entre eles, mais pessoal do que qualquer interação que haviam compartilhado até então. Caio hesitou, seu olhar encontrando o de Beatriz com uma vulnerabilidade que ela ainda não tinha visto. Eu quero, começou ele, mas foi interrompido pela chegada de Vicente Torres, seu amigo de infância e advogado da construtora. Então é verdade, exclamou Vicente, avaliando Beatriz com curiosidade mal disfarçada. Caio Mendonça finalmente caiu na armadilha do matrimônio, e com uma musa inspiradora, pelo que vejo. Algo no tom de Vicente deixou Beatriz desconfortável, como se ele enxergasse além da farsa que estavam encenando. Caio, percebendo sua tensão, colocou um braço protetor ao redor de sua cintura. Beatriz, este é Vicente Torres, meu amigo mais antigo e a pessoa com menos tato que conheço, apresentou Caio com um sorriso tenso. O prazer é meu, respondeu. Beatriz educadamente, sustentando o olhar investigativo de Vicente. Igualmente, estou ansioso para conhecer melhor a mulher que conseguiu o que Fernanda tentou por anos. O restante da tarde transcorreu em uma sucessão de apresentações e conversas superficiais. Beatriz, inicialmente tímida, foi ganhando confiança à medida que percebia o interesse genuíno de algumas pessoas por seu trabalho artístico. Amanda Mendonça, fiel à sua palavra, apresentou-a à tia Elisa, proprietária de uma galeria renomada em Ipanema, que demonstrou interesse em conhecer suas obras. Você está se saindo muito bem, comentou Caio enquanto dançavam ao som de um quarteto de cordas que tocava bossa nova. Metade dos homens aqui está com inveja de mim, e a outra metade não entende como consegui conquistar alguém tão autêntica. Talvez porque não seja real, respondeu Beatriz, mais para si mesma que para ele. A conexão que estamos criando parece bastante real para mim, retrucou Caio, girando-a suavemente no ritmo da música. Seu olhar tinha uma intensidade nova, que fez o coração de Beatriz acelerar involuntariamente. Ao final da tarde, quando o evento já se encaminhava para o fim, um incidente inesperado quebrou a harmonia cuidadosamente construída. Fernanda. Rocha, acompanhada de seus pais, fez uma entrada tardia e espetacular no almoço beneficente. Alta, loira e impecavelmente vestida em um tailleur Chanel, ela caminhou diretamente até onde Caio e Beatriz conversavam com um grupo de convidados. Caio, querido. Sua voz melodiosa carregava uma nota de falsidade que não passou despercebida. Por Beatriz. Não pude acreditar quando soube. Você, casado, e sem me convidar para o grande dia? O silêncio repentino ao redor deles indicava que todos estavam atentos ao confronto iminente. Caio, tenso ao lado de Beatriz, manteve a compostura. Fernanda. Não esperava vê-la aqui hoje, claramente. Ela voltou seu olhar afiado para Beatriz, avaliando-a com desdém mal disfarçado. E esta deve ser a artista que roubou seu coração. Fascinante como o destino nos surpreende. Antes que Caio pudesse responder, Beatriz estendeu a mão com um sorriso sereno. Beatriz Ribeiro. É um prazer conhecê-la, Fernanda. Caio mencionou que vocês são amigos de longa data. Escolha de palavras foi deliberada, uma pequena alfinetada que não passou despercebida. Fernanda aceitou o cumprimento com um aperto de mão gelado. Amigos, sim, entre outras coisas. Tenho certeza que Caio lhe contou sobre nosso histórico. Alguns detalhes, respondeu Beatriz mantendo o sorriso diplomático. Mas o passado é passado, não é mesmo? A tensão no ar era palpável. Fernanda, claramente não satisfeita com a desenvoltura de Beatriz, preparava-se para um novo ataque, quando Débora Mendonça aproximou-se, intervindo com elegância calculada. Fernanda, querida, que surpresa adorável. Venha, preciso apresentá-la a alguns convidados. Enquanto Débora afastava Fernanda, Caio soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Desculpe por isso, murmurou para Beatriz. Devia ter previsto que ela apareceria. Tudo bem,
Faz parte do show, não é? Respondeu Beatriz. Mas havia uma nota de tristeza em sua voz que não passou despercebida por Caio. No caminho de volta para a cobertura, um silêncio diferente pairava entre eles. Não era mais a tensão inicial de dois estranhos forçados a uma proximidade, mas algo mais complexo, como se ambos estivessem refletindo sobre a linha cada vez mais tênue entre a farsa e a realidade. Você estava certa sobre minha mãe, comentou Caio finalmente. Ela trouxe Fernanda de propósito para testar nossa reação. E como nos saímos? Perfeitamente, respondeu ele com um meio sorriso. Especialmente você. Não imaginei que seria tão convincente. Havia uma pergunta implícita em suas palavras que Beatriz optou por ignorar. Anos de aulas de teatro na escola, justificou ela levemente. Nunca pensei que seriam úteis. Ao chegarem à cobertura, encontraram Patrícia aguardando com notícias que mudariam o rumo de seu acordo. Vocês são a sensação do momento, anunciou ela, mostrando-lhes um tablet com diversas matérias online. O casamento secreto de Caio Mendonça com a artista do Vidigal é o assunto mais comentado nas redes sociais. As fotos de Beatriz e Caio dançando, rindo juntos e trocando olhares cúmplices estampavam os sites de fofoca e as redes sociais. A narrativa do herdeiro rebelde que abandonou um acordo familiar por amor estava conquistando o público. Isso é bom ou ruim? Perguntou Beatriz, confusa com a repercussão. Depende do ponto de vista, respondeu Patrícia. Para o plano de Caio é perfeito. Para a construtora nem tanto. As ações caíram 2 pontos após o confronto com Fernanda. Meu pai deve estar furioso, murmurou Caio, massageando as têmporas. Na verdade, interveio Patrícia, ele marcou um jantar privado com vocês dois para amanhã à noite. Apenas vocês 3. Aquela notícia deixou Caio visivelmente tenso. Um confronto direto com Guilherme Mendonça não estava nos planos iniciais. Não se preocupe, tranquilizou, Beatriz tocando suavemente seu braço. Vamos superar isso juntos. O gesto espontâneo surpreendeu a ambos. Pela primeira vez desde que iniciaram aquela farsa, o conforto oferecido não era parte da encenação, mas sim um impulso genuíno de Beatriz. Naquela noite, enquanto contemplava o céu estrelado do Rio de Janeiro da varanda de seu quarto, Beatriz questionava-se sobre o rumo que sua vida havia tomado. Em apenas 2 dias, fora lançada em um mundo de aparências e jogos de poder que sempre desprezara. O mais perturbador, porém, era perceber que, por trás das máscaras sociais, começava a vislumbrar um Caio Mendonça diferente do empresário, frio das revistas. Um homem com inseguranças, sonhos e uma solidão que espelhava, de certa forma, a sua própria. Do outro lado da cobertura, sem que Beatriz soubesse, Caio enfrentava dilemas semelhantes. Observando as mesmas estrelas, questionava-se se seria capaz de retornar à vida de antes, após aquela semana. A presença de Beatriz, com sua honestidade crua e sensibilidade artística, começava a desestabilizar as certezas que o guiavam por anos. E isso, mais que qualquer confronto familiar, o assustava profundamente. O jantar com Guilherme Mendonça havia sido marcado para o restaurante exclusivo no último andar do Hotel Fasano, com vista privilegiada para o arpoador. No entanto, um telefonema inesperado de Patrícia no final da tarde mudou os planos. O Sr. Mendonça prefere algo mais privado, explicou ela a Caio. Sugeriu que o jantar fosse realizado na sua cobertura, apenas vocês 3. A notícia deixou Caio visivelmente tenso. A cobertura era seu território, seu refúgio. Ter seu pai ali, confrontando-o em seu próprio espaço, tornava tudo mais pessoal e ameaçador. Acho que ele quer nos observar em nosso ambiente, comentou Beatriz, que ouvira a conversa. Ver como interagimos quando estamos em casa, longe dos olhares públicos. Provavelmente, concordou Caio, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo que Beatriz já começava a reconhecer. Vou pedir ao Antônio para preparar algo especial. Antônio, o chefe particular que Caio ocasionalmente contratava para eventos em casa, chegou no início da noite com sua equipe. Em poucas horas, a cozinha minimalista da cobertura se transformou em um ateliê gastronômico, com aromas que despertavam os sentidos
e transportavam os pensamentos para longe das preocupações iminentes. Beatriz, que se mantivera afastada dos preparativos a pedido de Caio, surpreendeu-se quando ele bateu à porta de seu quarto. "Preciso da sua ajuda", disse ele, com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. "Quero mostrar ao meu pai que isso não é apenas uma rebeldia passageira." Nos 30 minutos seguintes, Caio revelou seu plano. Ao invés de apenas apresentar Beatriz como sua esposa, ele queria demonstrar que ela já fazia parte de sua vida, de seu espaço. Para isso, sugeriu que alguns dos desenhos e esboços dela fossem estrategicamente posicionados pela cobertura, como se já fizessem parte da decoração. "Seus desenhos trazem vida a este lugar", explicou ele, enquanto Beatriz, admirada, permitia que ele escolhesse algumas de suas obras da pasta que trouxera. "É exatamente o que sempre faltou aqui." Havia uma sinceridade desarmante naquele gesto que fez o coração de Beatriz acelerar. Não era apenas parte da encenação. Caio, genuinamente, apreciava sua arte. Às 8h em ponto, a campainha anunciou a chegada de Guilherme Mendonça. Alto, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno sob medida que destacava sua postura ereta, ele carregava uma garrafa de vinho tinto envelhecido, um Chateau Margaux 2010, reconheceu Caio imediatamente. "Pai", cumprimentou. Caio formalmente, aceitando o abraço rígido que o patriarca oferecia. "Obrigado por vir." "Vim conhecer melhor minha nora", respondeu Guilherme, dirigindo seu olhar penetrante a Beatriz, que os aguardava alguns passos atrás. "Em circunstâncias menos teatrais." O comentário afiado estabeleceu imediatamente o tom da noite. Não, seria um jantar de reconciliação, mas um interrogatório. Durante o primeiro tempo do jantar, uma entrada de vieiras grelhadas com espuma de limão siciliano, a conversa manteve-se educadamente superficial. Guilherme inquiriu Beatriz sobre sua formação, seu trabalho como artista, sua família. Ela respondeu com honestidade, mantendo-se fiel à história que haviam construído, mas sem inventar detalhes desnecessários que pudessem complicar a farsa. Foi durante o prato principal, um risoto de açafrão com lagosta, que Guilherme finalmente abordou o verdadeiro motivo de sua visita. "Caio sempre foi um rapaz sensato", começou ele, entre goles calculados de vinho. "Talvez excessivamente racional. Por isso confesso que fiquei surpreso com essa impulsividade." "O amor às vezes nos surpreende, Sr. Mendonça", respondeu Beatriz, mantendo a compostura. "Amor?", repetiu Guilherme, como se testasse o sabor da palavra. "Um conceito fascinante e conveniente, mas na minha experiência raramente é suficiente para sustentar um casamento, especialmente quando há tantos interesses em jogo." "Que interesses seriam esses, pai?", questionou Caio, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu Beatriz. Guilherme pousou os talheres, encarando o filho. "Você sabe muito bem. A parceria com os Rocha abriria portas que levamos anos tentando transpor. O apoio do senador seria crucial para o projeto da Marina da Barra. E minha felicidade não tem valor nessa equação?" "Sua felicidade está intrinsecamente ligada ao sucesso da construtora, Caio. É o legado da nossa família. Será o que você deixará para seus filhos." A menção a filhos criou um silêncio desconfortável. Beatriz sentiu o olhar avaliativo de Guilherme sobre ela, como se calculasse seu valor como futura mãe dos herdeiros Mendonça. "Beatriz me faz feliz." "Pai", declarou Caio, sua mão buscando a dela sobre a mesa. "Ela me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, não apenas um executor de planos alheios." Havia uma sinceridade na voz de Caio que fez Beatriz questionar-se se ele ainda estava interpretando um papel ou se, de alguma forma, suas palavras carregavam um fragmento de verdade. O jantar prosseguiu em um equilíbrio delicado entre confrontos velados e momentos de trégua. Guilherme, apesar de sua postura inflexível sobre os negócios, ocasionalmente demonstrava um interesse genuíno por Beatriz, especialmente quando a conversa se voltava para a arte. "Tenho uma pequena coleção", revelou ele, enquanto saboreavam. A sobremesa,
uma espuma de chocolate com flor de sal. Principalmente pintores brasileiros modernistas, Portinari, Di Cavalcanti. Admiro profundamente Di Cavalcanti, respondeu Beatriz, animando-se genuinamente pela primeira vez naquela noite. A forma como ele retratava a alma brasileira, especialmente as mulheres, com cores vibrantes que transmitem tanto calor quanto melancolia. A paixão com que Beatriz falava sobre arte pareceu, por um momento, suavizar a expressão de Guilherme. Gostaria de ver alguns de seus trabalhos algum dia, comentou ele para a surpresa de Caio. Na verdade, pai, interveio Caio, aproveitando a oportunidade. Algumas obras de Beatriz já fazem parte da nossa casa. Ele indicou os desenhos estrategicamente posicionados na sala e no corredor. Guilherme levantou-se para examinar mais de perto um dos esboços. Uma vista do Pão de Açúcar a partir de um ângulo incomum capturado do Morro da Urca. Há talento aqui, reconheceu ele, mais para si mesmo que para os outros, um olhar diferenciado. Quando Guilherme finalmente se despediu, já passava da meia-noite. À porta, segurou o braço de Caio enquanto Beatriz se afastava educadamente para dar-lhes privacidade. Não vou fingir que aprovo completamente essa situação, disse ele em voz baixa, mas reconheço que há mais nessa jovem do que inicialmente supus. Apenas esteja certo de que é isso que você realmente quer, filho. Após a saída de Guilherme, Caio e Beatriz permaneceram em silêncio por alguns instantes, como se processassem individualmente o que havia acontecido. Acho que foi bem, comentou Caio finalmente, afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. Melhor do que eu esperava, na verdade. Seu pai é um homem complexo, observou Beatriz. Menos inflexível do que aparenta ser. Ele gostou de você, respondeu Caio com um sorriso cansado. O que é um milagre por si só. Fernanda tentou por anos e nunca conseguiu mais que uma aprovação protocolar. Exaustos pelo peso emocional da noite, concordaram em deixar a cozinha. Como estava, a equipe de Antônio voltaria pela manhã para organizar tudo. Caio se retirou para seu quarto, após desejar boa noite a Beatriz, que optou por ficar mais um pouco na sala, processando as emoções do dia. A cobertura, agora silenciosa, parecia diferente para Beatriz. Os esboços e desenhos que haviam posicionado pela casa criavam uma sensação estranha de pertencimento, como se uma parte dela já habitasse aquele espaço antes tão impessoal. Na cozinha espaçosa, ela abriu a geladeira e serviu-se de um pouco de água com gás, sentindo o cansaço finalmente dominar seu corpo. Foi então que, quase instintivamente, Beatriz se viu descalçando os saltos altos que usara durante toda a noite. O contato dos pés descalços com o piso frio de mármore trouxe uma sensação imediata de libertação. Pegando seu celular, colocou para tocar uma música suave, Garota de Ipanema, na versão instrumental de Tom Jobim. Sem pensar muito no que fazia, começou a dançar lentamente na cozinha vazia, apenas para si mesma, como costumava fazer em seu pequeno apartamento em Santa Teresa. Seus movimentos eram fluidos, naturais, uma expressão física da complexidade emocional que enfrentava. De olhos fechados, deixou-se levar pela melodia, esquecendo momentaneamente o papel que interpretava, as expectativas, as mentiras. Caio, que havia retornado silenciosamente à cozinha para buscar um copo d'água, parou na entrada, capturado pela visão inesperada. Beatriz dançando descalça, completamente absorta em seu próprio mundo, emanava uma beleza tão genuína e despretensiosa que ele sentiu um nó na garganta. Era como se, pela primeira vez desde que a conhecera, estivesse vendo a verdadeira Beatriz, não a atriz contratada, não a esposa de fachada, mas a mulher real por trás de todos os papéis. Quando a música chegou ao fim, Beatriz abriu os olhos e sobressaltou-se ao ver Caio observando-a da porta. Desculpe, disse ela, subitamente constrangida. Eu só... Não peça desculpas, interrompeu ele, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. Foi... lindo. Um silêncio carregado, de significados não ditos, pairou entre eles. Beatriz, ainda descalça,
sentiu-se estranhamente vulnerável, como se Caio pudesse ver através de todas as camadas de proteção que ela havia construído. Sabe, começou Caio, aproximando-se lentamente. Venho interpretando papéis minha vida inteira. O filho perfeito, o herdeiro responsável, o empresário bem-sucedido. Tantas máscaras que às vezes me pergunto se ainda existe algo real por baixo delas. A confissão, tão inesperada quanto sincera, pegou Beatriz de surpresa. Não era mais o Caio Mendonça das revistas ou dos eventos sociais que falava, mas um homem expondo suas próprias inseguranças. Acho que todos nós usamos máscaras, respondeu ela, sentindo que caminhavam em um terreno perigosamente honesto. Algumas por escolha, outras por necessidade. A diferença é que você sabe quem é por trás da sua máscara, retrucou Caio. Agora há apenas um passo de distância. Eu invejo isso em você, Beatriz. Essa autenticidade. Não sou tão autêntica quanto você pensa, confessou ela, sentindo que devia a ele pelo menos essa verdade. Estou aqui fingindo ser sua esposa por dinheiro. Mas suas emoções, seus princípios, sua arte, tudo isso é genuíno. Algo na forma como ele a olhava fez Beatriz sentir um calor subindo pelo pescoço. Havia desejo em seus olhos, mas não apenas o tipo físico. Era um desejo mais profundo, de conexão, de compreensão. Caio, isso está ficando... Ela hesitou, buscando a palavra certa. Complicado. Eu sei, concordou ele, recuando ligeiramente, respeitando o espaço que ela silenciosamente solicitava. Perdoe-me, não era minha intenção... Não é isso, interrompeu Beatriz. É que não consigo mais fingir. Não dessa forma. A farsa está se tornando insuportável porque as palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava preparado para confrontar completamente. Porque o que sentimos não é mais apenas uma encenação, completou Caio, verbalizando o que ambos temiam. Admitir. Beatriz assentiu levemente, incapaz de negar o que se tornava cada vez mais evidente. A atração entre eles, inicialmente uma ferramenta conveniente para sua farsa, havia se transformado em algo real e assustador. O que fazemos agora? Perguntou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Caio ia responder quando o celular de Beatriz, ainda sobre o balcão da cozinha, tocou insistentemente. Era uma chamada de vídeo de Júlia, sua prima. Atenda, incentivou Caio, percebendo seu hesitar. Deve ser importante a esta hora. Beatriz aceitou a chamada, tentando compor-se rapidamente. No entanto, a expressão de Júlia indicava que algo significativo havia acontecido. Bea, você não vai acreditar quem acabei de encontrar no bar do Alto, exclamou Júlia, sua voz ligeiramente alterada pelo que parecia ser o efeito de algumas caipirinhas. Adivinha? Antes que Beatriz pudesse responder, a câmera do celular de Júlia girou, revelando um rosto que fez Caio, que observava a tela por cima do ombro de Beatriz, congelar em choque. Felipe? Exclamou ele, incrédulo. Na tela, Felipe Montenegro, o melhor amigo de infância de Caio, sorria amplamente, claramente surpreso ao ver Caio ao lado de Beatriz. Caio, que coincidência! Estava justamente contando a Júlia sobre você, exclamou. Felipe, visivelmente animado. Não sabia que vocês se conheciam. Espera, vocês se conhecem? Perguntou Júlia, confusa, alternando o olhar entre Felipe e a tela de seu celular. Felipe é meu melhor amigo desde os 6 anos, explicou Caio, ainda processando a coincidência extraordinária. E Júlia é minha prima, acrescentou Beatriz, igualmente atônita. Um silêncio momentâneo seguiu-se a essa revelação, enquanto os 4 processavam a surpreendente conexão que existia entre eles muito antes do acordo que uniu Caio e Beatriz. Isso é... começou Felipe, parecendo subitamente sóbrio. O destino, completou Caio, seu olhar encontrando o de Beatriz com uma nova compreensão. Naquele momento, o que começara como uma farsa conveniente ganhava contornos de algo predestinado, como se o universo tivesse conspirado para unir seus caminhos muito antes que eles mesmos pudessem imaginar.
A descoberta da conexão entre Felipe e Júlia mudou algo fundamental na dinâmica entre Caio e Beatriz. O que antes era apenas uma farsa conveniente, agora parecia ganhar contornos de um destino irônico, como se o universo tivesse criado um vínculo entre eles muito antes do acordo que os uniu formalmente. Na manhã seguinte, após uma noite de sono inquieto para ambos, Caio encontrou Beatriz na varanda da cobertura, contemplando o mar de Ipanema com uma xícara de chá nas mãos. O sol nascente iluminava seu perfil, criando um contorno dourado, que a fazia parecer quase etérea. "Bom dia", cumprimentou ele, mantendo uma distância respeitosa após a intimidade que haviam compartilhado na cozinha na noite anterior. "Dormiu bem?" "Não muito", confessou Beatriz. "Fiquei pensando nessa coincidência com Felipe e Júlia. É quase como se tudo isso fosse mais que um acordo de conveniência", completou Caio, verbalizando o que ela hesitava em dizer. Beatriz assentiu, finalmente voltando-se para encará-lo. "Você acha em coincidências, Caio?" "Até 3 dias atrás não", respondeu ele, permitindo-se um sorriso. "Agora não sei mais." A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Caio. Era Patrícia, com atualizações sobre a repercussão de seu casamento na imprensa. Aparentemente, a história tinha conquistado o público. O casamento impulsivo do playboy arredio com a artista idealista estava sendo retratado como um conto de fadas moderno. As ações da construtora, que inicialmente haviam caído, agora se recuperavam, impulsionadas pela imagem positiva que Caio ganhava na mídia. "Parece que estamos sendo um sucesso", comentou Beatriz quando ele desligou. "Ironicamente, sim", respondeu Caio, sentando-se ao lado dela. "Mas não é isso que me preocupa agora." "O que é, então?" Caio hesitou, como se buscasse as palavras certas. "Tenho pensado no que você disse ontem à noite, sobre não conseguir mais fingir. Sinto o mesmo, Beatriz." Um silêncio carregado de expectativa pairou entre eles. Beatriz sabia que estavam à beira de algo perigoso, um território que ultrapassava os limites do acordo inicial. "O que sugere, então?" perguntou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. "Que paremos de fingir, pelo menos entre nós dois", respondeu Caio, sua voz ganhando firmeza. "Em público continuamos com o papel, mas aqui, neste espaço, podemos ser apenas nós mesmos." A proposta era simples, mas suas implicações eram complexas. Ser ela mesma significaria admitir a atração que sentia por ele. Significaria reconhecer que o que começara como uma farsa estava se transformando em algo genuíno. Antes que Beatriz pudesse responder, a campainha anunciou uma visita inesperada. Era Amanda, a irmã de Caio, carregando uma pasta volumosa e um entusiasmo quase palpável. "Desculpem aparecer sem avisar", disse ela, abraçando Beatriz com uma familiaridade surpreendente. "Mas não consegui esperar para mostrar isso a vocês." Amanda abriu a pasta sobre a mesa de centro, revelando um projeto detalhado para uma exposição na galeria da tia Elisa. "Uma instalação sobre verdade e aparências", explicou ela, olhando diretamente para Beatriz. "Com suas obras como centro, Bea." "Meu trabalho?", perguntou Beatriz, genuinamente surpresa. "Mas sua tia nem conhece minhas obras adequadamente." "Ela viu seus esboços ontem quando veio visitar mamãe", respondeu Amanda. "Ficou fascinada e quando soube do projeto social que você desenvolve no Vidigal, teve a ideia de unir arte e conscientização social." O projeto que Amanda apresentava era ambicioso, uma exposição que exploraria a dualidade entre aparência e essência, reunindo obras de Beatriz e de jovens artistas do projeto social, em um espaço que convidaria os visitantes a questionar suas próprias percepções da realidade. A exposição seria inaugurada no próximo mês, com toda a renda revertida para o projeto no Vidigal, concluiu Amanda, observando atentamente a reação de Beatriz. "O que acha?" Beatriz sentiu-se dividida. Por um lado era a oportunidade com que sempre sonhara, expor em uma galeria renomada, dar visibilidade ao projeto social que tanto amava. Por outro, tudo se baseava em uma mentira.
Ela não era realmente a esposa de Caio, e o interesse repentino em seu trabalho parecia mais ligado a seu status do que ao mérito artístico. É uma proposta incrível, Amanda, respondeu finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas não tenho certeza se estou pronta para algo tão grandioso. Bobagem! Exclamou Amanda. Seu trabalho é excepcional, Beatriz. A única diferença é que agora você tem a plataforma que merece para mostrá-lo ao mundo. Caio, que observava a interação em silêncio, finalmente interveio. E se transformássemos isso em algo ainda maior, Amanda? Uma verdadeira declaração artística? Nos minutos seguintes, Caio expôs uma ideia que surpreendeu tanto Amanda quanto Beatriz. Ele propôs financiar pessoalmente uma instalação que iria além da galeria. Um espaço interativo no próprio Vidigal, onde arte e realidade social se fundiriam, convidando o público a experimentar diferentes perspectivas. Seria uma ponte entre mundos, explicou ele, seu entusiasmo crescendo visivelmente. O morro e o asfalto, a ostentação e a simplicidade, a verdade e a farsa. Havia algo magnético na forma como Caio descrevia o projeto, uma paixão que Beatriz nunca tinha visto nele. Não era mais um empresário calculista, mas um homem genuinamente inspirado por uma possibilidade de transformação. O que você acha, Beatriz? Perguntou ele, seus olhos buscando aprovação nos dela. Acho extraordinário, respondeu ela sinceramente. Mas é um investimento enorme, Caio. Dinheiro é o recurso que menos me falta, respondeu ele com um sorriso. O que me faltava era um propósito para usá-lo. Amanda observava a interação entre os dois com um sorriso perspicaz. Bem, parece que encontrei no meu irmão um mecenas. Apaixonado, comentou ela. Vou deixar vocês dois discutindo os detalhes. Preciso voltar à galeria para iniciar os preparativos. Após a saída de Amanda, Caio e Beatriz mergulharam em uma conversa intensa sobre o projeto. Pela primeira vez desde que se conheceram, dialogavam como verdadeiros parceiros, compartilhando ideias, sonhos e visões artísticas. Beatriz explicou seu conceito de arte como ferramenta de transformação social, enquanto Caio contribuía com perspectivas práticas sobre como viabilizar o projeto em grande escala. As horas passaram despercebidas enquanto trabalhavam lado a lado, esboçando conceitos, listando materiais, planejando a logística. Quando Joana, a empregada, veio perguntar se almoçariam em casa, ambos se surpreenderam ao perceber que já passava do meio-dia. Podemos continuar isso depois do almoço? Sugeriu Caio, relutante em interromper o fluxo criativo que haviam estabelecido. Na verdade, respondeu Beatriz, tomada por uma ideia súbita. Gostaria de te mostrar algo. Primeiro, Caio observou intrigado, enquanto Beatriz pegava seu celular e fazia uma ligação rápida. Minutos depois, um carro da empresa de Caio os aguardava na portaria. Para onde vamos? Perguntou ele, enquanto Beatriz dava instruções. Ao motorista. Ao lugar que inspirou tudo isso, respondeu ela simplesmente. Ao Vidigal. A subida pela comunidade do Vidigal revelou a Caio um mundo que ele conhecia apenas através de estatísticas e relatórios financeiros. As vielas estreitas, as casas coloridas empilhadas na encosta, o comércio vibrante, tudo pulsava com uma vida que contrastava fortemente com a austeridade calculada de seu mundo corporativo. Beatriz o guiou com familiaridade por caminhos que seriam impossíveis de navegar sem um conhecimento íntimo do local. Cumprimentava moradores pelo nome, parava brevemente para conversar com senhoras nas janelas, aceitava abraços entusiasmados de crianças que corriam ao seu encontro. Você é realmente amada aqui, observou Caio, impressionado com a conexão genuína que ela tinha com a comunidade. O Vidigal me acolheu quando cheguei ao Rio sem conhecer ninguém, explicou Beatriz. Aqui encontrei mais que um lugar para morar. Encontrei propósito. Finalmente chegaram a um prédio simples, pintado em cores vibrantes, com um mural que cobria toda a fachada, figuras abstratas que representavam sonhos e possibilidades. Era o centro cultural onde Beatriz desenvolvia seu projeto com as crianças.
Dentro, o espaço era surpreendentemente amplo e luminoso. Mesas com materiais artísticos, paredes cobertas de desenhos e pinturas, um pequeno palco improvisado para apresentações, tudo organizado com carinho evidente, apesar dos recursos limitados. Este é o coração do projeto, explicou Beatriz, enquanto mostrava a Caio cada canto do espaço. Começamos com apenas 5 crianças, 3 anos atrás. Hoje atendemos mais de 50, oferecendo oficinas de artes visuais, música, teatro e dança. Enquanto Beatriz falava, algumas crianças e adolescentes começaram a chegar para as atividades da tarde. Sua reação ao ver Caio foi uma mistura de curiosidade e timidez, até que Beatriz o apresentou como um amigo que quer conhecer nosso trabalho. A simplicidade da apresentação, deliberadamente omitindo quem ele realmente era, tocou Caio profundamente. Durante as horas seguintes, Caio observou Beatriz em seu elemento natural, orientando os jovens em seus projetos artísticos, oferecendo sugestões técnicas, mas principalmente incentivando-os a expressar suas próprias verdades através da arte. Era uma Beatriz diferente da que ele conhecera nos ambientes sociais dos últimos dias, mais viva, mais completa, mais autêntica. Quando um dos adolescentes, percebendo o interesse de Caio, ofereceu-lhe pincéis e tintas, convidando-o a participar, algo inesperado aconteceu. Inicialmente hesitante, Caio logo se viu absorto na experiência, manchando as mãos de tinta, experimentando formas e cores sem preocupação com perfeição ou julgamento. Era uma liberdade que não experimentava desde a infância. "Você tem talento", comentou Beatriz, observando por cima de seu ombro a composição abstrata que ele criava. A emoção genuína aí. "Nunca pensei que pudesse fazer algo assim", confessou Caio, contemplando sua própria criação com surpresa. "Na verdade, nunca pensei que pudesse criar qualquer coisa que não fossem planilhas e contratos." O comentário, feito com uma honestidade desarmante, iluminou para Beatriz uma dimensão da solidão de Caio que ela ainda não havia percebido completamente. A solidão de alguém que sempre fora definido por sua utilidade, nunca por sua essência. Ao final da tarde, quando se preparavam para deixar o centro cultural, uma das coordenadoras locais do projeto, Dona Zélia, aproximou-se de Beatriz com um sorriso conspiratório. "Então, este é o moço rico que virou sua cabeça." "Menina?" perguntou ela em voz baixa, mas não o suficiente para que Caio não ouvisse. "Vi a foto de vocês no jornal ontem. Casados, hein? Você bem que escondeu o jogo." Beatriz sentiu o rosto queimar, dividida entre o constrangimento e a necessidade de manter a farsa. "É complicado, Dona Zélia." "Complicado nada. O amor é simples, minha filha. A gente que complica." A senhora voltou-se para Caio, avaliando-o com olhos experientes. "Cuide bem dela, moço. Nossa Beatriz é um tesouro raro." "Eu sei", respondeu Caio, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. "Estou descobrindo isso a cada dia." Durante o trajeto de volta à Zona Sul, um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, como se as palavras fossem desnecessárias após a experiência compartilhada. Foi Caio quem finalmente quebrou o silêncio, quando o carro já descia a Avenida Niemeyer. "Obrigado por me mostrar seu mundo, Beatriz." "Obrigada por realmente querer conhecê-lo", respondeu ela, percebendo que poucas pessoas de fora tinham demonstrado interesse genuíno pelo projeto que tanto amava. "Quero fazer mais que conhecer", declarou Caio, uma determinação nova em sua voz. "Quero ajudar a expandir isso, não apenas com dinheiro, mas com envolvimento real." "Por quê?", perguntou Beatriz, genuinamente curiosa sobre o que motivava esta súbita paixão filantrópica. Caio refletiu por um momento antes de responder. "Porque hoje, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo que importa, algo real." A sinceridade da confissão criou entre eles uma cumplicidade que transcendia o acordo inicial. Não eram mais apenas atores em uma farsa elaborada, mas duas pessoas compartilhando uma visão, um propósito. Ao chegarem à cobertura, foram recebidos por Vicente Torres, o amigo cético de Caio, que os aguardava no lobby do prédio com uma expressão indecifrável.
Estava justamente procurando pelo casal mais comentado do Rio, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Precisamos conversar, Caio, em particular. O tom de Vicente deixava claro que não trazia boas notícias. Beatriz, percebendo a tensão súbita, ofereceu-se para subir sozinha, dando-lhes privacidade. Não é necessário, interveio Caio segurando suavemente seu braço. Vicente é praticamente da família. Qualquer assunto pode ser discutido na presença da minha esposa. A firmeza com que Caio pronunciou a palavra esposa enviou um arrepio pela espinha de Beatriz. Mesmo sabendo que era parte da encenação, havia algo em seu tom que sugeria uma possessividade que ultrapassava os limites do acordo. Vicente deu de ombros, seguindo-os até o elevador. Seus olhos, porém, não deixavam Beatriz, observando-a, com uma intensidade calculista que a deixava profundamente desconfortável. Na cobertura, enquanto Caio preparava drinks para os três, Vicente finalmente revelou o motivo de sua visita. Os Rocha não estão satisfeitos com o cancelamento do acordo, disse ele, sem rodeios. O senador está insinuando que poderia criar dificuldades para o licenciamento da Marina da Barra. Ele não pode fazer isso, rebateu Caio, entregando um uísque a Vicente. Seria uma retaliação explícita. Política é assim, meu amigo, e você sabe que este projeto é crucial para a expansão da construtora. Vicente virou-se então para Beatriz, que se mantinha silenciosa. A menos, é claro, que este casamento repentino seja apenas uma fase passageira. Algo que possa ser revertido discretamente. A insinuação era clara, e Beatriz sentiu o olhar avaliativo de Vicente, como se ele pudesse enxergar através da farsa que haviam construído. Havia algo em seus olhos que sugeria que ele suspeitava da verdade, ou pelo menos de parte dela. Nosso casamento não está em discussão, Vicente, respondeu Caio firmemente, posicionando-se ao lado de Beatriz em um gesto protetor. Se os Rocha quiserem guerra, estou preparado. Vicente ergueu as mãos em um gesto conciliatório. Só estou transmitindo a mensagem, Caio, como seu advogado e amigo, e como amigo também me preocupo com seus impulsos recentes. Seu olhar voltou-se novamente para Beatriz, agora com uma curiosidade mais explícita. Devo admitir que estou intrigado com a rapidez com que tudo aconteceu. Um mês atrás você nunca tinha mencionado Beatriz, e de repente ela é sua esposa. É quase como se... Ele deixou a frase no ar, um convite claro para que um deles completasse. Como se tivéssemos nos apaixonado à primeira vista, sugeriu. Beatriz encontrando coragem para enfrentar a insinuação. Às vezes a vida surpreende, Sr. Torres. Nem tudo pode ser calculado ou previsto em contratos. Vicente sorriu, mas seus olhos permaneciam frios e analíticos. Certamente, especialmente quando envolvem pessoas com interesses tão diferentes. Antes que a tensão escalasse ainda mais, o celular de Caio tocou. Era Felipe, anunciando que estava no Rio e queria encontrá-los para jantar. A perspectiva de ter o amigo de infância, agora surpreendentemente conectado a ambos através de Júlia, como um aliado, trouxe alívio momentâneo à situação tensa. Quando Vicente finalmente se despediu, deixou no ar uma advertência, velada. Pense bem no que está em jogo, Caio. Nem todos os sonhos valem o preço que custam. A porta mal havia se fechado quando Beatriz virou-se para Caio, a preocupação evidente em seu rosto. Ele suspeita de algo. Vicente sempre suspeita. De todos, respondeu Caio, embora também parecesse inquieto. É o que o torna um bom advogado. Mas não se preocupe, ele não tem provas de nada. E se conseguir? A pergunta de Beatriz pairou entre eles, carregada de implicações que ambos relutavam em confrontar completamente. Então, enfrentaremos isso juntos, declarou Caio, sua voz carregando uma determinação que surpreendeu Beatriz, como parceiros, em todos os sentidos. Havia uma promessa implícita em suas palavras, um compromisso que ia além do acordo inicial. E pela primeira vez desde que embarcaram naquela farsa elaborada, Beatriz perguntou-se se os sentimentos que começavam a florescer entre eles poderiam sobreviver à verdade, ou se, como a instalação artística que planejavam criar,
estavam apenas construindo uma bela ilusão destinada a desmoronar quando exposta à luz da realidade. O jantar com Felipe no restaurante Lazai, em Botafogo, deveria ser um momento de descontração após o tenso encontro com Vicente. No entanto, enquanto aguardavam a chegada do amigo de infância de Caio, Beatriz não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. As palavras de Vicente ecoavam em sua mente como um presságio sombrio. Nem todos os sonhos valem o preço que custam. Você está muito silenciosa, observou Caio, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente os dedos dela. Ainda pensando no que Vicente disse? Parcialmente, admitiu Beatriz. Mas também estou pensando em nós, em tudo isso. Ela fez um gesto vago, abrangendo o restaurante sofisticado, suas roupas elegantes, a aliança de ouro branco que agora adornava seu dedo, todos símbolos da vida que estavam fingindo compartilhar. Está tendo dúvidas sobre o acordo? A pergunta era simples, mas carregada de significados implícitos. Beatriz hesitou, buscando as palavras certas. Não são dúvidas sobre o acordo em si, Caio. São dúvidas sobre o que é real e o que não é. Antes que Caio pudesse responder, Felipe chegou trazendo consigo Júlia, uma surpresa que momentaneamente aliviou a tensão entre eles. Os abraços calorosos, as apresentações formais, agora que todos sabiam da conexão entre eles, as risadas espontâneas, tudo contribuiu para criar uma atmosfera de normalidade que há dias não experimentavam. Então, quando vocês vão me contar a verdadeira história? Perguntou Felipe, depois que o sommelier se afastou com os pedidos de vinhos. Seus olhos brilhavam com curiosidade genuína. Porque conheço Caio desde que perdíamos dentes de leite juntos, e ele nunca foi do tipo impulsivo. Caio e Beatriz trocaram um olhar rápido, uma comunicação silenciosa que se tornara surpreendentemente natural entre eles. Às vezes as pessoas mudam, Felipe, respondeu Caio, seu tom deliberadamente leve, mas seus olhos nunca deixando-os de Beatriz. Às vezes encontramos alguém que nos faz querer ser uma versão diferente de nós mesmos. Havia uma sinceridade em suas palavras que fez o coração de Beatriz acelerar. Não era apenas parte da encenação. Havia verdade ali, uma confissão velada que não estava no script que haviam combinado. Bem, seja qual for a história completa, estou feliz por vocês, declarou Felipe, erguendo sua taça em um brinde. Espontâneo. Especialmente porque, de alguma forma, isso conecta nossas famílias de um jeito inesperado. Júlia, que observava atentamente a interação entre Caio e Beatriz, acrescentou com um sorriso enigmático. Algumas coisas são simplesmente destinadas a acontecer, não importa quão improváveis pareçam. O jantar transcorreu em uma atmosfera de crescente intimidade. Felipe compartilhou histórias da infância com Caio. Algumas que o empresário claramente preferiria que permanecessem enterradas, a julgar por seu constrangimento bem-humorado. Júlia, por sua vez, revelou facetas de Beatriz que surpreenderam Caio, como seu breve período como modelo alternativa para pagar a faculdade de artes. A cada nova história, cada revelação, Beatriz sentia que a linha entre a farsa e a realidade se tornava mais tênue. Não estavam apenas interpretando papéis de um casal apaixonado. Estavam genuinamente interessados em conhecer mais um sobre o outro, em explorar as camadas que normalmente permaneceriam ocultas em um relacionamento de aparências. Quando o assunto inevitavelmente voltou-se para o futuro, planos, sonhos, expectativas, Beatriz sentiu o peso da mentira que compartilhavam. Em menos de uma semana, o acordo chegaria ao fim. A esposa desapareceria, um divórcio discreto seria anunciado e cada um seguiria seu caminho, enriquecido financeiramente, mas possivelmente empobrecido emocionalmente. E quanto à exposição que estão planejando? Perguntou Júlia, inconsciente do tumulto interior da prima. Tia Elisa não fala de outra coisa. Diz que será revolucionária. Estamos trabalhando nos detalhes, respondeu Caio, seu entusiasmo visível ao falar sobre o projeto. Beatriz tem ideias extraordinárias sobre como fundir arte e consciência social.
E Caio tem sido surpreendentemente visionário, acrescentou Beatriz, permitindo-se um sorriso genuíno. Para alguém que só entendia de concreto e aço até alguns dias atrás. O comentário provocou risadas ao redor da mesa, mas o olhar que Caio lançou a Beatriz continha algo mais profundo que diversão. Havia gratidão, talvez até mesmo admiração. Após o jantar, quando se despediam na calçada em frente ao restaurante, Felipe puxou Caio para um abraço e sussurrou algo em seu ouvido que Beatriz não conseguiu ouvir. Qualquer que tenha sido a mensagem, ela deixou Caio pensativo durante todo o trajeto de volta à cobertura. No silêncio do carro, Beatriz finalmente verbalizou a pergunta que pairava entre eles desde o confronto com Vicente. O que acontece quando a semana acabar, Caio? Caio olhou pela janela, observando as luzes da cidade que desfilavam como estrelas cadentes. Honestamente, não sei mais. O plano original parece insuficiente agora. Por que nos tornamos amigos? Sugeriu Beatriz, testando as águas. Porque nos tornamos mais que isso, respondeu Caio, finalmente voltando-se para encará-la. E você sabe disso. A franqueza da resposta pegou Beatriz desprevenida. Parte dela queria negar, manter a segurança emocional das fronteiras claramente delimitadas de seu acordo. Mas outra parte, a que dançava descalça na cozinha, a que compartilhava sonhos artísticos, a que se sentia inexplicavelmente em casa ao lado dele, ansiava por reconhecer a verdade do que estava crescendo entre eles. Estou confusa, Caio, admitiu ela finalmente. Tudo aconteceu tão rápido. Como posso saber o que é real e o que é apenas parte da fantasia que criamos? É uma pergunta justa, concordou ele, após um momento de reflexão. Talvez precisemos de um teste de realidade. Quando o carro estacionou em frente ao edifício, Caio fez um pedido inesperado ao motorista. Espere aqui, Paulo. Voltaremos em alguns minutos. Para surpresa de Beatriz, Caio a conduziu não para o elevador que levava à cobertura, mas para o estacionamento do prédio. Lá dirigiu-se a uma motocicleta Triumph Vintage, um modelo clássico em preto e cromado que parecia raramente utilizado. Confio em mim? Perguntou ele, estendendo-lhe um capacete. Beatriz hesitou apenas por um segundo antes de aceitar o capacete. Isso faz parte do teste de realidade? Parte essencial, confirmou Caio com um sorriso que mesclava travessura e promessa. A motocicleta cortou a noite carioca como um cometa, levando-os primeiro pela orla de Ipanema e Leblon, depois subindo as curvas do alto da Boa Vista. Beatriz, com os braços firmemente ao redor da cintura de Caio, sentia o vento noturno acariciar seu rosto nos momentos em que levantava a viseira do capacete. Havia uma liberdade naquele momento, uma autenticidade que contrastava fortemente com a vida cuidadosamente coreografada que haviam levado nos últimos dias. Após quase meia hora de viagem, Caio finalmente desacelerou, entrando em uma estrada particular que serpenteava entre árvores densas da Floresta da Tijuca. No fim do caminho, uma pequena casa de estilo modernista emergiu entre a vegetação, iluminada apenas pela lua cheia e algumas luzes de segurança que se acenderam automaticamente com sua aproximação. Que lugar é este? Perguntou Beatriz, enquanto descia da motocicleta, ajeitando o vestido que havia subido desconfortavelmente durante o trajeto. Meu verdadeiro lar, respondeu Caio simplesmente, conduzindo-a até a entrada. Algo que herdei da minha avó materna e que ninguém na família sabe que mantive. O interior da casa era uma revelação, completamente diferente da cobertura impessoal em Ipanema. Aqui, cada objeto parecia contar uma história. Livros empilhados em estantes artesanais, fotografias em porta-retratos de prata antiga, mobiliário que mesclava peças contemporâneas com antiguidades restauradas. As paredes ostentavam não obras de arte consagradas, mas fotografias em preto e branco que Beatriz logo descobriu terem sido tiradas pelo próprio Caio. Você é fotógrafo? Perguntou ela, admirando uma imagem particularmente comovente de um idoso na Praça 15, alimentando pombos com um sorriso sereno. Amador, no melhor dos casos,
respondeu Caio com modéstia. É algo que faço para mim mesmo, não para mostrar ao mundo. Enquanto Caio preparava um chá na pequena cozinha rústica, Beatriz explorava o espaço, descobrindo camadas do homem que acreditava conhecer, mas que agora percebia ser muito mais complexo do que imaginara. Uma estante inteira dedicada à literatura latino-americana. Um toca-discos antigo com uma coleção impressionante de vinil. Um pequeno ateliê improvisado com equipamento fotográfico. "Por que me trouxe aqui?" perguntou ela finalmente, aceitando a xícara de chá que ele oferecia. "Porque queria que você conhecesse o verdadeiro Caio", respondeu ele, conduzindo-a até a varanda que se abria para uma vista deslumbrante da cidade lá embaixo. Não o herdeiro Mendonça, não o empresário das revistas, mas o homem que encontra paz neste lugar simples, longe das expectativas e obrigações. Sentaram-se lado a lado em uma rede ampla, balançando suavemente enquanto observavam as luzes do rio, formando um tapete cintilante abaixo deles. O silêncio entre eles era confortável, carregado não de tensão, mas de possibilidades. "Nunca trouxe ninguém aqui antes", confessou Caio após alguns momentos. "Nem mesmo Felipe sabe sobre este lugar." "Por que eu?" A pergunta de Beatriz era simples, direta, essencial. Caio refletiu antes de responder, como se buscasse as palavras exatas para expressar um sentimento ainda em formação. "Porque com você não sinto necessidade de fingir. Ironicamente, nessa farsa elaborada que construímos, encontrei mais autenticidade do que em qualquer outro momento da minha vida." A confissão, tão honesta quanto vulnerável, tocou Beatriz profundamente. Existe algo de verdadeiramente absurdo nisso, não é? Contratados para mentir, acabamos descobrindo verdades sobre nós mesmos. "E sobre o que queremos", acrescentou Caio, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Beatriz, sei que nosso acordo tem prazo de validade, mas o que sinto por você não tem." As palavras pairaram entre eles, carregadas de implicações que ambos temiam e desejavam em igual medida. Beatriz sentiu o impulso quase irresistível de se entregar àquele momento, de permitir que o conto de fadas que estavam vivendo se tornasse realidade. Mas uma voz persistente em sua mente, que soava estranhamente parecida com a de Vicente, já alertava sobre os perigos de confundir fantasia com realidade. "Como posso saber se isso é real, Caio?" perguntou ela, verbalizando o seu maior medo. "Como posso ter certeza de que não é apenas a emoção do momento, a adrenalina dessa aventura compartilhada? E se, quando tudo voltar ao normal, você perceber que prefere alguém como Fernanda, alguém do seu mundo, que entende as regras do jogo que você sempre jogou?" A insegurança em sua voz era palpável, e Caio compreendeu que não bastavam palavras para reassegurá-la. Em vez disso, levantou-se e estendeu a mão para ela. "Vem comigo. Quero te mostrar mais uma coisa." Ele a conduziu até um pequeno escritório nos fundos da casa. Lá, abriu uma gaveta trancada e retirou um caderno de couro gasto pelo uso. Hesitou momentaneamente antes de entregá-lo a Beatriz. "Este é meu diário. Comecei a escrevê-lo quando tinha 16 anos, após a morte da minha avó. Foi ela quem me deu esta casa, com a condição de que eu nunca a vendesse, que a mantivesse, como um refúgio do mundo, que ela sabia que eu seria forçado a habitar." Beatriz aceitou o caderno com reverência, compreendendo o significado do gesto. Caio estava literalmente entregando-lhe suas memórias, seus pensamentos mais íntimos. "Pode ler a última entrada", sugeriu ele, apontando para uma página, marcada com uma fita vermelha. "Foi escrita na noite em que nos conhecemos no Jardim Botânico." Com mãos ligeiramente trêmulas, Beatriz abriu o diário na página indicada e começou a ler a caligrafia elegante de Caio. "Hoje conheci uma mulher que pintava a essência das coisas, não apenas sua aparência. Enquanto a observava trabalhar, tão absorta em sua arte que mal notava o mundo ao redor, senti uma inveja profunda, não do seu talento, mas da sua liberdade. Liberdade para criar, para sentir, para simplesmente ser. Em seus olhos, vi algo que pensei ter perdido há muito. Tempo, possibilidade. A possibilidade de uma vida além dos limites que aceitei como meu destino. E por um breve momento,
Imaginei como seria compartilhar essa liberdade, respirar o mesmo ar rarificado da autenticidade que ela parece encontrar tão naturalmente. É um pensamento perigoso, eu sei. Um sonho impossível para alguém como eu, cujo caminho foi traçado antes mesmo do meu nascimento. Mas talvez, apenas talvez, seja um sonho pelo qual valha a pena lutar. As palavras de Caio, escritas antes mesmo que ele tivesse elaborado seu plano, antes que ela se tornasse parte de sua vida, carregavam uma verdade que nenhuma declaração ensaiada poderia conter. Aqueles sentimentos não eram parte da farsa, eram anteriores a ela, a semente de algo genuíno que havia florescido inesperadamente durante sua convivência. Você me viu, murmurou Beatriz, erguendo os olhos do diário para encontrar os de Caio. Realmente me viu desde o primeiro momento. E você me viu além das aparências, respondeu ele, aproximando-se lentamente. Além do nome, do dinheiro, do status, viu minhas inseguranças, meus medos, meus sonhos adormecidos. O momento estava carregado de uma eletricidade quase palpável. Não era mais a atração física que haviam controlado cuidadosamente durante os dias de convivência, mas algo mais profundo, um reconhecimento mútuo de almas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado eco uma na outra. Quando Caio finalmente tocou seu rosto, um gesto tão delicado quanto reverente, Beatriz sentiu todas as suas defesas desmoronarem. O beijo que se seguiu não foi uma explosão de paixão reprimida, mas um encontro de verdades há muito tempo silenciadas, gentil, profundo, transformador. Então este é nosso teste de realidade? Perguntou ela quando finalmente se separaram, a voz levemente trêmula de emoção. Parte dele, respondeu Caio, um sorriso iluminando seus olhos. O restante teremos que descobrir juntos, dia após dia, se você quiser. A pergunta implícita pairava entre eles, não mais sobre o acordo temporário, mas sobre um futuro compartilhado, sobre transformar a farsa em realidade, sobre escolher um ao outro além do contrato que os uniu. Antes que Beatriz pudesse responder, seu celular vibrou insistentemente no bolso de seu vestido. Era uma mensagem de Patrícia marcada como urgente. Vicente está investigando o casamento. Pediu cópias da certidão ao cartório de Ouro Preto. Precisamos conversar imediatamente. A realidade intrometeu-se como um vento gelado, dissipando momentaneamente o calor do momento que compartilhavam. O mundo exterior, com suas complicações e consequências, voltava a exigir atenção. Problemas? Perguntou Caio, notando a mudança em sua expressão. Beatriz mostrou-lhe a mensagem, observando atentamente sua reação. Para sua surpresa, em vez de pânico ou preocupação, o que viu no rosto de Caio foi determinação. Ele não encontrará nada, porque não existe nada para encontrar, declarou Caio. Mas isso só prova que precisamos tomar uma decisão, Beatriz. Continuar com a farsa até seu fim programado, ou, incentivou ela quando ele hesitou, ou transformá-la em nossa verdade. As palavras pairaram entre eles como uma promessa, um desafio, uma possibilidade que ambos haviam considerado silenciosamente, mas que agora era declarada abertamente. Não era mais uma questão de contrato ou conveniência, mas de escolha. A escolha de abraçar o que haviam descoberto juntos, de arriscar-se em algo real em meio às aparências que haviam construído. Na varanda da pequena casa na floresta, da Tijuca, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Beatriz enfrentava a maior encruzilhada de sua vida. O caminho seguro, planejado, seguir o acordo, receber o pagamento, voltar à sua vida normal, ou o salto para o desconhecido, para um futuro compartilhado com um homem que conhecera há menos de uma semana, mas que, de alguma forma inexplicável, parecia conhecer sua alma há muito mais tempo. Precisamos voltar, disse ela finalmente, não respondendo diretamente à proposta implícita de Caio. Patrícia está nos esperando. Caio assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, mas saiba que, independente do que decidirmos fazer sobre Vicente e suas investigações, o que compartilhamos aqui esta noite é real, Beatriz. Mais real que qualquer contrato, qualquer acordo,
qualquer expectativa social. Durante o trajeto de volta à cidade, agarrada à cintura de Caio na motocicleta que cortava a noite, Beatriz permitiu-se, pela primeira vez, imaginar um futuro além da semana que haviam combinado. Um futuro onde a artista do Vidigal e o herdeiro Mendonça não apenas fingiam um amor conveniente, mas construíam algo genuíno, um relacionamento baseado não em aparências, mas em verdades compartilhadas, vulnerabilidades expostas, sonhos entrelaçados. Era um sonho assustador e maravilhoso em igual medida. E enquanto as luzes da cidade cresciam à sua frente, Beatriz sabia que estava à beira de uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Patrícia os aguardava, na cobertura com uma expressão que mesclava preocupação e determinação profissional. Sobre a mesa de centro, documentos espalhados formavam um mosaico de problemas potenciais. Assim que entraram, ela foi direta ao ponto. Vicente está checando cada detalhe da história de vocês. Já entrou em contato com o cartório de Ouro Preto, solicitou registros de hospedagem no período em que Caio supostamente esteve lá, e até mesmo pediu acesso às câmeras do Jardim Botânico para verificar quando vocês realmente se conheceram. Ele não pode fazer isso, protestou Beatriz, sentindo um frio na espinha. As câmeras do jardim são apenas para segurança interna. Vicente tem contatos em toda parte, explicou Caio, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Beatriz já reconhecia como sinal de ansiedade. A questão é, por que ele está fazendo isso? Qual é o objetivo? Os Rocha, respondeu Patrícia simplesmente. Fernanda não aceitou bem ser substituída, e o senador vê isso como uma afronta pessoal. Eles prometeram a Vicente uma posição no Ministério da Infraestrutura, se ele conseguir provar que o casamento é uma farsa. A gravidade da situação caiu sobre eles como uma sombra. Não era apenas uma questão de embaraço social ou desconforto familiar. Havia implicações legais, profissionais e pessoais que poderiam afetar profundamente as vidas de ambos. Quanto tempo temos? Perguntou Beatriz, surpreendendo tanto Patrícia quanto Caio com sua calma. 3 dias no máximo, respondeu Patrícia. Foi o prazo que consegui negociar com meu contato no cartório para localizar os documentos solicitados por Vicente. Caio e Beatriz trocaram um olhar carregado de significado. 3 dias, menos da metade do tempo que haviam planejado originalmente para sua farsa. 3 dias para tomar uma decisão que definiria não apenas o destino do acordo, mas possivelmente o de suas vidas. Precisamos conversar a sós, disse Caio finalmente. Patrícia, você pode preparar as opções legais para discutirmos pela manhã? Quando ficaram sozinhos na sala espaçosa da cobertura, um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Foi Beatriz quem finalmente o quebrou. Temos 3 opções, pelo que vejo, começou ela, sua voz calma contrastando com a tempestade emocional interior. Podemos encerrar o acordo agora, antes que Vicente consiga provas concretas. Você anuncia que tivemos um desentendimento irreconciliável. Eu desapareço e cada um segue sua vida. Qual é a segunda opção? Perguntou Caio, embora seu tom sugerisse que já a conhecia. Podemos dobrar a aposta, criar documentos falsos, subornar pessoas para testemunhar a nosso favor, construir uma história ainda mais elaborada que resista ao escrutínio de Vicente. E a terceira opção? A voz de Caio era pouco mais que um sussurro. Beatriz hesitou, seu coração acelerando ao verbalizar o que ambos vinham considerando silenciosamente desde a noite na casa da Tijuca. Podemos tornar real. Não o passado. Não podemos mudar o fato de que nos conhecemos há apenas uma semana. Mas o presente, o futuro, poderíamos escolher isso. Escolher um ao outro. Caio se aproximou lentamente, tomando as mãos de Beatriz entre as suas. Se isso fosse apenas sobre Vicente, sobre os Rocha, sobre salvar as aparências, eu escolheria a primeira opção sem hesitar. Protegeria você de qualquer consequência, assumiria toda a responsabilidade. Mas não é apenas sobre isso, é? Completou Beatriz, sentindo a vulnerabilidade em sua própria voz. Não, confirmou Caio, sua voz ganhando firmeza.
É sobre o que descobrimos nestes dias, sobre quem somos quando estamos juntos, sobre possibilidades que nunca imaginei existirem para alguém como eu. O momento era delicado, suspenso entre o pragmatismo e o sentimento, entre o acordo comercial que os unira e a conexão emocional que haviam desenvolvido inesperadamente. Tenho medo, Caio, confessou Beatriz, permitindo-se finalmente expressar a insegurança que a acompanhava desde que percebera seus sentimentos crescentes. Medo de que, quando toda essa adrenalina passar, quando voltarmos à rotina normal, você perceba que prefere alguém do seu mundo, alguém que não precise aprender quais talheres usar em um jantar formal ou como se comportar em galas beneficentes. E eu tenho medo de que você se canse da pressão, das obrigações sociais, das expectativas constantes que acompanham o nome Mendonça, retrucou Caio. Medo de que sinta falta da sua liberdade, da autenticidade que sempre valorizou, e acabe me ressentindo por tirá-la de você. Era surpreendente como, em tão pouco tempo, haviam chegado a um entendimento tão profundo dos temores e inseguranças um do outro. Não era apenas atração física ou fascínio pelo diferente, era um reconhecimento mútuo de almas que, apesar de origens e caminhos distintos, encontravam eco uma na outra. Então, estamos ambos com medo, concluiu Beatriz, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Mas a questão é, esse medo é maior do que o que sentimos um pelo outro? A pergunta pairou entre eles como um desafio, um convite à coragem que ambos precisariam para transformar uma farsa conveniente em uma escolha genuína, com todos os riscos e incertezas que isso implicava. Não para mim, respondeu Caio finalmente, a determinação clara em sua voz. É Beatriz Ribeiro. Comecei isso como um contrato, mas quero continuá-lo como uma escolha. Minha escolha. Por você, com você. As palavras, simples mas poderosas, tocaram Beatriz profundamente. Não era uma declaração grandiosa de amor eterno. Seria prematuro, quase artificial dado o curto tempo que se conheciam. Era algo mais honesto, um compromisso de explorar juntos o que haviam começado, de dar uma chance real ao que sentiam, independentemente das circunstâncias incomuns, que os uniram. Eu também escolho você, Caio, respondeu ela, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam formar-se em seus olhos. Não por causa do contrato, não pelo dinheiro ou pela exposição, mas pelo homem que descobri por trás de todas as camadas de expectativas e obrigações. O beijo que se seguiu selou não um acordo comercial, mas uma promessa mútua, a promessa de tentar, de construir algo genuíno a partir de origens inusitadas, de enfrentar juntos tanto Vicente e os Rocha quanto os desafios mais profundos de conciliar mundos tão diferentes. Quando se separaram, Caio tinha um brilho determinado no olhar. Precisamos de um plano, não para enganar Vicente, mas para definir nossos próximos passos. Nas horas seguintes, sentados lado a lado no sofá da sala, Caio e Beatriz delinearam não apenas uma estratégia para lidar com as investigações de Vicente, mas um roteiro para o futuro que escolhiam construir juntos. Decidiram ser honestos, não com o mundo todo, ainda não, mas com as pessoas que realmente importavam. Felipe seria o primeiro a saber a verdade, seguido por Júlia e Amanda, que Beatriz intuía ser uma aliada potencial. E quanto aos seus pais? Perguntou Beatriz, reconhecendo que este seria possivelmente o maior obstáculo. Uma batalha de cada vez, respondeu Caio, embora sua expressão indicasse que compreendia a magnitude do desafio. Mas acredito que meu pai, surpreendentemente, pode ser mais compreensivo do que imaginamos. Ele viu algo em você, Beatriz, algo além do que esperava. Quando a manhã finalmente chegou, trazendo com ela os primeiros raios de sol que iluminavam, o mar de Ipanema, Beatriz e Caio já haviam tomado sua decisão. Não contariam a Patrícia, pelo menos não ainda. Ela era leal a Caio, mas também era pragmática demais para compreender completamente a escolha que haviam feito. O dia transcorreu em uma sucessão de ações cuidadosamente calculadas. Primeiro, uma visita surpresa a Felipe em seu hotel, onde revelaram a verdade completa sobre como haviam se conhecido
e o acordo que fizeram, mas também sobre os sentimentos genuínos que haviam desenvolvido no processo. Sempre soube que havia algo estranho nessa história, comentou Felipe após o choque inicial, um sorriso compreensivo se formando em seu rosto. Caio impulsivo, casando-se após conhecer alguém por algumas semanas, parecia roteiro de novela. E era, de certa forma, admitiu Caio, segurando firmemente a mão de Beatriz. Mas o que sentimos agora é real, Felipe. Tão real que decidimos dar uma chance a isso, independentemente de como começou. Felipe observou-os por um momento, seu olhar analítico avaliando a sinceridade da situação. Sabe o que é mais irônico? Se vocês tivessem simplesmente se conhecido normalmente, provavelmente nunca teriam dado certo. Caio teria sido educado, mas distante, e você, Beatriz, teria o achado apenas mais um playboy arrogante. A observação provocou risos nos três, mas carregava uma verdade que não escapou a Beatriz. Às vezes, os caminhos mais improváveis levavam aos destinos mais significativos. A próxima parada foi o ateliê de Beatriz no Vidigal, onde ela precisava buscar as obras que seriam incluídas na exposição na galeria de Elisa. Lá, enquanto Caio a ajudava a selecionar e embalar cuidadosamente cada peça, Beatriz contou a verdade a Júlia, que reagiu com uma mistura de choque e encantamento. "Isso é loucura, Bea", exclamou ela, alternando olhares incrédulos entre a prima e Caio. "Mas também é a coisa mais romântica que já ouvi. Começar com uma mentira e descobrir uma verdade maior no processo." O apoio de Felipe e Júlia fortaleceu a determinação do casal. No entanto, o verdadeiro teste viria à noite, no jantar que Amanda havia organizado na casa dos pais de Caio, supostamente para discutir os detalhes da exposição beneficente, mas que Beatriz suspeitava ser mais uma oportunidade para Débora, avaliá-la minuciosamente. No caminho para a mansão dos Mendonça, Caio surpreendeu Beatriz com um desvio inesperado. Em vez de seguir diretamente para o Leblon, instruiu o motorista a parar em uma joalheria tradicional em Ipanema, onde eram esperados apesar do horário já avançado. "O que estamos fazendo aqui?", perguntou Beatriz, confusa, enquanto era conduzida para um salão privativo nos fundos da loja. "Escolhendo alianças", respondeu Caio simplesmente. "Alianças reais desta vez." O coração de Beatriz acelerou diante da implicação. "Caio, não acha que estamos indo rápido demais? Decidimos tentar, sim, mas isso..." "Não estou propondo casamento imediato", esclareceu ele, segurando suavemente suas mãos. "Estou propondo um compromisso real. Essas alianças não precisam significar um casamento civil ou religioso. Podem representar apenas nossa promessa um ao outro de explorar isso genuinamente, sem prazo de validade, sem cláusulas de rescisão." A forma como ele colocou a questão, prática mas profundamente significativa, era tão caracteristicamente Caio que Beatriz não pôde conter um sorriso. Era o empresário e o sonhador coexistindo perfeitamente, propondo um contrato de coração que substituiria o acordo comercial que os unira inicialmente. "Nesse caso", respondeu ela, sentindo uma certeza surpreendente se formar em seu peito, "eu aceito." Escolheram alianças simples mas elegantes, aros de ouro branco com um pequeno diamante incrustado no anel de Beatriz. Nada ostensivo, nada que gritasse Mendonça, apenas um símbolo discreto do compromisso que assumiam voluntariamente. Quando finalmente chegaram à mansão dos Mendonça, Beatriz sentia-se estranhamente calma. As alianças haviam mudado algo fundamental. Não era mais uma atriz interpretando um papel, mas uma mulher que havia feito uma escolha consciente. O jantar começou tenso, como era de se esperar. Débora mantinha sua postura elegante, mas fria, fazendo perguntas aparentemente inocentes que carregavam armadilhas sutis. Guilherme, por sua vez, parecia mais contemplativo que hostil, observando atentamente a interação entre Caio e Beatriz. Foi durante a sobremesa que a situação inesperadamente se transformou. Vicente Torres chegou sem aviso prévio, trazendo consigo uma pasta que brandiu como uma arma. "Desculpem a intromissão", anunciou ele, seu sorriso não alcançando os olhos.
mas acredito que tenho informações de interesse da família. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de expectativa. Débora parecia quase triunfante, como se antecipasse a revelação que destruiria a união de seu filho com a artista do Vidigal. Amanda, que havia permanecido silenciosa durante quase todo o jantar, lançou a Beatriz um olhar de preocupação genuína. Vicente. A voz de Caio era calma, mas firme. Seja qual for o propósito da sua visita, este não é o momento adequado. Pelo nude Sandosa. Contrário, insistiu Vicente, abrindo a pasta sobre a mesa e ignorando os pratos de sobremesa. É exatamente o momento adequado para a verdade, não acha? Beatriz sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali estavam, espalhados sobre a elegante mesa de jantar dos Mendonça, os registros de suas visitas ao Jardim Botânico, extratos de seu aluguel em Santa Teresa datados da semana anterior, e até mesmo uma cópia do acordo que Caio havia redigido, evidências irrefutáveis de que seu casamento era uma farsa recente. Como você conseguiu isso? Perguntou Caio, sua voz perigosamente controlada. Tenho meus métodos, respondeu Vicente com um encolher de ombros. A questão é, o que a família Mendonça pretende fazer com essa informação? Um escândalo dessa magnitude poderia afetar significativamente as ações da construtora, sem mencionar a credibilidade pessoal de Caio. Era uma ameaça velada, direcionada não apenas a Caio e Beatriz, mas à família inteira. Débora empalideceu visivelmente, enquanto Guilherme permanecia impassível, seu rosto uma máscara impossível de ler. Foi Amanda quem surpreendeu a todos, levantando-se abruptamente. Isso é ridículo, Vicente. Vasculhar a vida privada do meu irmão Amando dos Rocha? Até onde vai sua falta de ética profissional? Não se trata de ética, Amanda, mas de lealdade, rebateu Vicente. Lealdade à família Mendonça e aos compromissos assumidos por ela. Compromissos. Assumidos por quem? A voz de Guilherme, grave e autoritária, silenciou a todos. Era a primeira vez que ele se manifestava desde a chegada de Vicente. Certamente não por meu filho, que jamais concordou formalmente com qualquer arranjo com os Rocha. A declaração pegou todos de surpresa, especialmente Débora, que olhou para o marido com evidente choque. Guilherme, você sabe muito bem. Que escusei apenas, interrompeu ele, que meu filho tem o direito de escolher seu próprio caminho. Sempre teve. Nossas expectativas não constituem um contrato vinculativo. O apoio inesperado de Guilherme criou um momento de perplexidade coletiva que Caio aproveitou para tomar o controle da situação. Vicente, começou ele, levantando-se, para encarar o amigo de infância que agora se revelava um adversário, você está certo sobre um ponto. Beatriz e eu não nos casamos em Ouro Preto há um mês. Nos conhecemos há exatamente uma semana, no Jardim Botânico. A confissão direta chocou a todos, especialmente Beatriz, que não esperava que Caio revelasse a verdade tão abertamente. O que começou como um acordo conveniente, no entanto, continuou Caio, transformou-se em algo que nenhum de nós poderia prever. Ele estendeu a mão para Beatriz, que a aceitou, levantando-se para ficar ao seu lado. Nos apaixonamos, Vicente, não segundo o cronograma que seria considerado adequado pela sociedade, mas no nosso próprio tempo. E hoje, antes de virmos para cá, formalizamos nosso compromisso um com o outro. Caio ergueu sua mão esquerda, mostrando a aliança nova que brilhava em seu dedo. Beatriz fez o mesmo, o pequeno diamante captando a luz do lustre da sala de jantar. Isso não muda o fato de que vocês mentiram, insistiu Vicente, embora seu tom já não carregasse a mesma confiança. Enganaram a todos, incluindo sua própria família. Sim, mentimos, admitiu Beatriz encontrando sua voz, e assumimos total responsabilidade por isso. Mas o que sentimos um pelo outro agora é verdadeiro, e estamos dispostos a reconstruir essa relação sobre bases honestas, se nos for dada a chance. Um silêncio tenso seguiu-se à declaração. Débora parecia dividida entre o choque pela revelação e o alívio de que, apesar de tudo, seu filho parecia genuinamente envolvido com Beatriz. Guilherme observava o casal com uma expressão contemplativa, como se avaliasse não a mentira passada,
mas a verdade presente que via diante de si. Foi Amanda quem finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se diretamente a Vicente. Parece que sua grande revelação perdeu um pouco do impacto, não é mesmo? Especialmente considerando que eles já assumiram a verdade e escolheram seguir juntos, apesar de tudo. Vicente recolheu os documentos